Agora eu vou falar sobre os personagens da história. O livro não tem um protagonista, tem os Capitães da Areia que formam o protagonista da história. Tem Pedro Bala, que é o líder do grupo, que protege, é corajoso. Tem Professor, que é o intelectual, sabe ler, escrever, pintar. Sem Pernas, que é coxo, sofreu muito e agora tira sarro das pessoas para disfarçar seu sofrimento. Boa Vida, que só gosta de viver à toa, furta só para sobreviver. Volta Seca, que sonha em estar com os cangaceiros e ao lado de Lampião. Tem Gato, que é o mais bonito, vive cheio de mulheres, se veste bem. Tem Pirulito, que era o pior do grupo, mas conheceu os ensinamentos de Deus e agora quer ser padre. João Grande, que é muito forte, mas todo mundo o admira por sua dignidade. E Dora, que é a única mulher do grupo, é o amor da vida de Pedro Bala, e todos gostam dela porque ela é como se fosse uma mãe para os outros Capitães da Areia. Nossos protagonistas são anti-heróis, porque apesar de nós gostarmos deles fazem coisas erradas. Eles roubam, eles furtam, eles correm da polícia, mas nós queremos que eles continuem se safando e que sejam felizes. Então, eles são anti-heróis por causa disso. Os personagens, eles são dinâmicos ou esféricos porque nós conhecemos as nuances das suas condutas, conhecemos o seu interior, os seus pensamentos e sua vida pessoal. O antagonista é a pobreza e o abandono, porque os seus problemas são desencadeados por causa da pobreza e do abandono, porque eles não têm mãe nem pai, eles fogem da polícia, do reformatório, furtam tudo por causa dessa falta de uma família, desse abandono. E assim, esses foram os personagens principais e o antagonista do livro. Os personagens secundários, eles não são os mais importantes, porém eles mudam o ritmo da história. Barandal foi nomeado chefe do grupo logo depois que Pedro Bala foi embora. Dona Aninha, ela era mãe de santo que sempre ajudava os meninos em caso de doença, quando eles estavam necessitados. José Pedro, ele era o padre que sempre procurava ajudar os meninos a achar uma salvação espiritual. Querido de Deus, ele era pescador e capoeirista e ensinava os meninos um pouco do que sabia. A marginalização e o abandono infantil são temas muito atuais porque até hoje milhares de crianças têm sua infância roubada por terem que se tornar independentes muito cedo. E muitos acabam apelando para o crime, para a vida nas ruas, como a gente vê, por exemplo, nos sinais, nas crianças nas ruas pedindo dinheiro para comprar drogas e etc. A temática do livro é tão atual que até hoje em dia nós temos notícias. Por exemplo, no site da Globo vem dizendo que na região dos lagos, no início do ano, a infração dos menores aumentou em 43%. A criminalidade das crianças no interior do Rio de Janeiro é tão grande que elas são levadas para o centro socioeducativo, onde em apenas 3 meses já ocupou 50% da disponibilidade de suas vagas. Em comparação com o livro, elas não são levadas para um trapiche, mas a situação é tão ruim como se fosse, porque elas ficam amontoadas, elas são maltratadas e elas ainda continuam lá sem nenhuma instrução de educação na sociedade. Na parte de cartas de redação, são apresentadas cartas da população indignada sobre um roubo dos Capitães da Areia à casa de um comerciante honrado local. Fala também sobre a discussão entre o padre José Pedro, uma costureira, e o diretor do reformatório sobre a qualidade do reformatório. O jornal acaba ficando do lado do diretor, apoiando a qualidade do reformatório. Esse capítulo fala sobre os personagens, que são os Capitães da Areia, fala como eles eram crianças abandonadas que moravam num trapiche e viviam de roubo. Fala também como Pedro Bala conseguiu tomar o lugar de chefe de Capitães da Areia de Raimundo, por briga entre eles, em que Pedro Bala acabou com uma cicatriz navalha no rosto. Nesse capítulo, descreve-se os personagens. Conta também como juntos planejavam o furto de chapéus. Diz como Sem Pernas sentiu uma tristeza muito grande por ter sido maltratado pelo homem com quem vivia e por ter sido preso e sofrido muito lá. Assim, roubava para se vingar. Fala como o Gato conseguiu conquistar Dalva, uma mulher de 35 anos, com que passou muito tempo na esquina de sua casa tentando ser notado. Fala também como o menino entrou pela noite no trapiche para tentar roubar a medalha que Pirulito havia ganhado do padre José Pedro. Mas Pirulito acaba doando essa medalha para o menino. No início do capítulo, os meninos estão jogando cartas num bar, roubando de uns marinheiros, enquanto esperam Joel, um homem que lhes solicitaria um trabalho de roubo. Este pede para que eles fossem até uma casa trocar um envelope comprometedor por um similar. Eles conseguem fazer o trabalho e recebem o dinheiro. Neuzinho França chamou Sem Pernas e Volta Seca para trabalharem com ele em seu carrossel. Eles aceitaram e prometeram aos Capitães de Areia que levariam eles para dar uma volta. Padre José Pedro também chamou as crianças para darem uma volta no carrossel. Eles falaram que não, falando que iriam com seus amigos. Mas chamaram o padre para dar uma volta com eles, para que o padre não ficasse triste. No dia seguinte, Pedro Bala e Boa Vida decidiram ir às docas esperar querido de Deus chegar com a pescaria.
Mas chegando às docas, eles encontraram com João Adão, que contou para eles a história de um moço loiro chamado Raimundo, que havia morrido na greve das docas, e falou para Pedro Bala que esse era seu pai. Pedro Bala saiu dali pensando sobre o assunto. Andando sozinho pela cidade, no meio do caminho, encontrou um negrinho. Tentou tirar sua virgindade e ela não deixou. Como diz no livro, ele falou para ela que se ela deixasse ele colocar só atrás, ele deixaria ela ir embora e ela continuaria donzela. Alguns dias depois, a mãe de santo, Dona Aninha, chegou lá e pediu para que eles recuperassem sua imagem de santo que a polícia havia pego. Pedro Bala foi atrás dessa imagem de santo na delegacia, conseguiu recuperá-la com sucesso e ir embora dali, e depois ele foi para sua casa. Deus sorriu como negrinho, conta a história de Pirulito, que sonhava ser padre e que tinha em mente todos os ensinamentos que o padre José Pedro falava para ele. Aí um dia ele passa numa rua, vê a estátua de uma santa segurando um bebê assim na mão, e ele pensa naquela criança que era muito magra, não sei o que, ele fala que aquela criança ficaria melhor com ele. Pega a criança, guarda a criança, e mesmo assim fica com remorso por causa dos ensinamentos do padre. Família, sem pernas, finge ser um órfão abandonado, vai pra casa de Dona Esther. Dona Esther acolhe, dá muito amor, carinho pra ele, quase um filho dela que morreu. E ele dá o nome de Augusto. Aí ele descobre onde está as coisas dentro de casa e fala pros capitães de areia entrarem pra roubar as coisas, só que ele ficou muito remorso depois disso. Manhã, como um quadro, o professor único que sabe ler e escrever, ele estava desenhando as coisas Ele estava desenhando as caras das pessoas, caricaturas, e vem um cara, dá o cartão pra ele e fala: não aceito porque eu sou um tio de areia. Quando a varíola chegou à cidade dos pobres, Almiro foi o primeiro dos capitães da areia a ser contaminado. Barandão descobriu a doença no amigo quando foi fazer amor com ele, e contou para todos os outros. Sem pernas, quis expulsar ele de lá, só que Pirulito chamou o padre e logo depois Pedro Bala chegou também, e ficou resolvido que Almiro voltaria para casa. E então o padre levou um médico para examiná-lo, só que esse médico denunciou o padre, que foi obrigado a parar de ajudar as crianças. Boa Vida foi contaminado também, só que ele resolveu ir embora para não contaminar os outros. E aí, depois de muitas macumbas na cidade, em honra ao Molu, pedindo para que ele levasse a doença embora, assim ele fez e todo mundo se curou, inclusive Boa Vida. Só que a última vítima foi Margarida e ela deixou 2 órfãos, Dora e Zé Fuinha. E eles foram abrigados pelos capitães da areia. E a Dora passou a ser como uma mãe para eles, porque ela cozinhava e costurava as roupas deles e todo mundo ficou muito feliz com a presença dela lá. Com a aceitação de Dora no grupo dos capitães de areia, o grupo inimigo do Ezequiel começou a ofendê-la a Pedro Bala, que desencadeou uma briga de 4 contra 1 e saiu muito machucado. Dora descobriu que o motivo era ela, ficou muito triste, deu um beijo nele e esse amor começou a surgir a partir de então. Ao planejarem a vingança serem vitoriosos, Dora começa a cada vez mais ficar mais próximo de Pedro e se declara noiva dele. Então, certo dia que Pedro Bala foi capturado e Dora também, foram mandados cada um para um reformatório e ela para um orfanato. No reformatório, depois que consegue fugir, depois de muito ser maltratado e espancado e torturado, ele consegue raptar Dora, que fica muito doente. E mesmo depois de fazerem amor pela primeira vez, a Dora vem a falecer, deixando Pedro Bala sozinho, mas ele sabia que, segundo a sua lenda, quando um capitão de areia morre, ele vira uma estrela para brilhar o resto da vida sobre os outros. A última parte do livro chama Canção da Bahia, Canção de Liberdade. É dividida em 9 capítulos e conta o final de cada personagem da história. O professor ele vai embora do trapiche com saudade de Dora, vira um pintor famoso e sai até no jornal. Pirulito ele entra pro seminário para estudar para ser padre. Padre José Pedro ganha uma paróquia. Boa Vida ele vai ser malandro, faz samba e tal. Sem pernas, ele até tenta roubar uma casa de uma mulher com quem ele tinha relações, mas mais tarde ele morre perseguido pela polícia. Pedro Bala, ele vira grevista, revolucionário e deixa o capitão de areia nas mãos de Barandão. João Grande, ele vai ser marinheiro e Pedro Bala ele muda para os índios maloqueiros para ajudar lá também as crianças desamparadas. E assim termina o livro dizendo que Pedro Bala se tornou uma pessoa, um herói para todo mundo de Salvador.